Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Nesta quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, Jesus quer nos ensinar. E eu quero falar do apóstolo Pedro, irmãos, quando Pedro negou Jesus. Irmãos, uma série de fatores que levou Pedro a negar Jesus. O primeiro fator foi sua autoconfiança. O segundo fator, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus à distância. E o terceiro fator foi relacionar com pessoas erradas. Irmãos, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 26, versículo 58, ele diz assim: Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Irmãos, nós temos que entender, nesse momento Pedro estava desgastado, cansado, fraco, ele estava vulnerável. E o pior lugar que ele poderia estar era junto ao fogo, ao redor ali, né, de pessoas que não creram em Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz, irmãos, que Pedro estava ali para ver como as coisas elas acabariam. Ele estava, irmãos, abrindo mão daquilo que Jesus havia prometido para ele. Então a gente tem que entender que não havia nada que ele sentia que ele poderia fazer. Então ele estava apenas sentado ali e estava com as pessoas erradas, no lugar errado e na hora errada, e prestes, irmãos, a fazer coisas ali erradas. Ele estava prestes a fazer coisa errada. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar muito atentos sobre quais são as pessoas com quais passamos ali o tempo livre, pensando que nós estamos, influenciando os outros. Nós temos que entender, irmãos. Mas a pergunta é, eles não estão influenciando também? Nós achamos que estamos animando quando talvez eles que estejam nos colocando para trás. É isso, irmãos, que o salmista ele vai dizer lá no Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou carnecedores em algumas versões. Você percebeu a expressão aqui, irmãos? Primeiro seguir, depois imitar e depois se assentar. Quando nós caímos, irmãos, em pecado, geralmente é devido a uma sequência de etapas. É quando nós andamos com pessoas erradas, nos lugares errados, E provavelmente vamos acabar fazendo coisas erradas. A gente tem que refletir, irmãos. Eu deixo essa mensagem para o teu dia, para o teu coração, em nome de Jesus.